Bom dia, eu sou a professora Lavínia, agradeço muito o convite para estar aqui com vocês no sexto encontro de residentes e geneticista e na sexta Interligas de Genética também. Então, como eu falei, eu hoje apresento sobre teratógenos e como somos médicos, geneticistas, residentes ou ligantes de genética, eu vou falar sobre teratógenos mais com um enfoque nas síndromes que não podemos esquecer. Tá? Como vocês viram, eu sou da URGS e do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, do Serviço de Genética Médica. Então, primeiro, o que é um teratógeno? A definição de um teratógeno é um agente que pode produzir uma alteração permanente na estrutura ou mesmo na função em um organismo exposto durante a vida embrionária ou fetal. Tá? Então, nós vamos explorar um pouco mais esse conceito ao longo da nossa aula agora de manhã. Então, dessa forma, a gente tem que ter claro que, pelo conceito, tá? A teratogênese, na maioria das vezes, vai ser via materna, por passagem transplacentária. Depois nós vamos ver que pode haver, raramente, algumas circunstâncias de exposição paterna, tá? A outra coisa, efeitos pré-concepcionais, então dependem da meia-vida da substância, se nós estivermos falando de um fármaco, ou um tempo de circulação do patógeno, se estivermos falando de uma infecção congênita, tá? A teratogênese também é um conceito diferente de mutagênese, ou seja, na teratogênese o material genético fica intacto, enquanto que a mutagênese eu causo uma mutação. O que significa isso? Tem a ver com a minha próxima afirmação. Os teratógenos podem interferir em rotas moleculares de alguns genes. Então, o que acontece? O teratógeno, ele entra e pode alterar a função de um gene, mas a minha sequência do DNA fica intacta. Então, essa é a diferença entre um teratógeno e um mutágeno. Como consequência também, nós temos uma questão de como isso é visto na linha de tempo. Um teratógeno, então, ele só tem ação quando ele estiver presente na gravidez, tá? Isso é fundamental, estar presente na gravidez. Enquanto que o agente mutagênico não, é o contrário, ele tem que estar presente antes da concepção para causar uma mutação no óvulo ou no espermatozoide, ou seja, nas células germinativas, e isso pode se expressar futuramente em muitos anos depois, ou até em seguir por gerações, tá? Então, o exemplo clássico de teratógeno é a talidomida, que foi lançada no mercado no final da década de 1950, mas foi reconhecida como um teratógeno no final de 1960 e 1961, e foi muito facilmente identificada pela gravidade das anomalias que causava, essas anomalias de redução de membros, que nós chamamos, e cuja característica também era esse tipo de anomalia aqui, focomelia, acontece muito raramente por causas genéticas também, tá? Mas é um defeito muito raro, então rapidamente chamou a atenção um aumento de uma anomalia que é rara de ser visto e de uma hora para outra, tá? Então, aí se supôs que havia um agente ambiental e imediatamente, em curto espaço de tempo, se identificou que isso era a talidomida, tá? E nós vamos voltar um pouquinho mais nessa síndrome mais tarde. Mas eu trouxe ela aqui como exemplo de entender esse mecanismo de teratogênese. Então, aqui, ó, depois vocês vão ficar com esse slide para olhar com mais calma, tá? Mas vejam que a talidomida, ela vai agir sobre rotas de genes de desenvolvimento e processos no desenvolvimento embrionário que são estabelecidos e que, entre outros mecanismos, agem no desenvolvimento de membros, tá? Então, através de bloqueio de sinalizações e de ações em rotas moleculares de produtos gênicos, um teratógeno age
e isso é um conhecimento recente e que vem se aprofundando cada vez mais, de nós entendermos mecanismos biológicos, rotas gênicas, rotas moleculares dentro de um grupo maior que a gente chama de biologia de sistemas e que tem muita ajuda da teratogênese experimental, ou seja, modelos animais. Então, aqui só para vocês terem uma ideia, nós temos trabalhado nisso também. Eu quero apresentar para vocês a Fernanda Viana, foi minha aluna de mestrado e doutorado, e trabalha muito agora nessa parte, junto com a Taine, que é pós-doc, e a Júlia, que é doutoranda, exatamente em entender como um teratógeno age dentro dessas rotas e desses mecanismos moleculares, como interfere com a ação dos genes. E também o quanto que as nossas características genéticas podem modular a variação ou o efeito fenotípico de um teratógeno. E também entender muito melhor a interação entre genes e ambiente. Então, se alguns de vocês ficam pensando, bom, nós somos geneticistas, o que a gente está falando só de causas externas de anomalias? E a razão é que, primeiro, o fenótipo somos nós, geneticistas clínicos, que somos os melhores especialistas em fazer diferença entre uma causa genética e uma causa ambiental de uma malformação, tá? E a outra coisa é que somos nós também que estamos progredindo na compreensão de como é que esses teratógenos se expressam. Por que os fenótipos são parecidos? Porque os mecanismos de desenvolvimento são muito parecidos, as rotas de desenvolvimento embriofetal são parecidas. Então, seja por uma mutação genética, seja por uma influência externa, eu posso ter um fenótipo muito parecido, porque vai interferir no mesmo caminho de desenvolvimento. Agora, como é que a gente sabe que uma substância ou um agente é um teratógeno em humanos, tá? Então, nós temos passos diferentes e a experimentação em humanos não é eticamente advogável, então isso pode parecer uma redundância, mas é importante a gente ter claro isso, porque nem sempre é simples a gente definir se uma substância é teratogênica ou não, porque nós temos que nos basear em estudos em animais, tá? Mas os estudos em animais não são reproduzíveis diretamente em humanos, porque a genética dos animais é diferente, a placentação é diferente, a metabolização é diferente, né? A genética deles é completamente diferente nesses aspectos, né? Então, os estudos em animais, eles são importantes, mas não são definitivos para predizer se um agente vai ser teratogênico em humanos ou não. Então, a questão de doses, o que é uma dose na clínica de um fármaco e quanto que essa dose é aplicada em animais, vias de exposição e etc. Tá? Então, tudo começa em humanos com exposições não previstas, né? Ou porque a situação clínica da mãe é muito grave ou porque ela tomou uma medicação sem saber. E aí a gente começa a ter indicações sobre um novo fármaco, por exemplo. Então, relatos e séries de casos em humanos são geralmente o que faz a gente suspeitar que uma síndrome possa ser decorrente de uma exposição ambiental. E um fenótipo particular ajuda muito, tá? Ou uma síndrome diferente do que a gente já viu. Então, o que eu disse realmente, muitas malformações vão ter causas diferentes, ambientais ou genéticas, tá? Então, por exemplo, fendas labiopalatinas, defeitos de membros podem ter causas genéticas e causas não genéticas. Mas quando eu tomo a constelação de anomalias mais dismorfias, eu posso chegar a identificar uma síndrome diferente. Isso ajuda muito na identificação de um novo teratógeno, como eu vou usar alguns exemplos nossos depois, tá? Mas o que vai confirmar realmente depois são estudos epidemiológicos. Mas vejam que são estudos epidemiológicos
baseados em exposições não planejadas, não são ensaios clínicos. Então, há uma série de fatores de confusão e outros que vão estar presentes e devem ser considerados quando a gente analisa qualquer artigo que diz associamos a medicação A com anomalia cardíaca, por exemplo, tá? Então, nós não temos tempo agora de discutir isso, mas quero que vocês tenham em mente que é muito importante a gente estudar muito bem a metodologia dos artigos e entender as limitações dos estudos epidemiológicos, que vão ser, no final, o gold standard, mas que tem limitações. Então, resumo de todo esse slide. Às vezes demora para a gente identificar um teratógeno e às vezes demora a mostrar que alguma coisa que parecia ser um teratógeno não é, tá? Então, os dois caminhos, às vezes, podem ser complicados. E, por isso, a cautela é muito importante. Então, resumidamente, a gente vai ter tipos diferentes de teratógenos, que podem ser agentes químicos, fármacos, substâncias ocupacionais, tabaco, álcool, físicos, a radiação é o que primeiro vem à mente, mas temperatura alta, febre é um teratógeno também, biológicos, todas as infecções do grupo Staph, e agora é Staph Z, né, porque Zika está incorporado, doenças maternas, diabetes, fenilcetonúria, ou ambientais, claro que pode ser químicos ou físicos, mas, por exemplo, exposição ambiental por mercúrio é uma das mais caracterizadas como teratogênica. E quais são as consequências, então? Nós pensamos muito em anomalias estruturais, o que a gente vulgarmente chama de a malformação congênita, mas defeitos congênitos ou anomalias, tá? Seriam disrupções. Mas também a gente inclui a perda gestacional, tá? Restrição de crescimento intrauterino e, mais importante, danos funcionais, que está no nosso critério inicial, ou seja, pode ser uma deficiência intelectual, podem ser danos neurocomportamentais, nós vamos ver depois alguns exemplos, ou mesmo uma coisa que tem chamado muito atenção, algumas doenças de manifestação na vida adulta. Então, só para dar um exemplo para vocês, infecção por sarampo na gravidez não causa malformações congênitas, mas aumenta a chance de diabetes e outras doenças autoimunes posteriormente na vida adulta, que eu digo pode ser adolescente, mas assim, mais tarde na vida, tá? E outra coisa importante, crescimento e função são variáveis contínuas. Então, às vezes a gente testa alguma substância e procura deficiência intelectual. Mas a deficiência intelectual significa que eu já tive um dano muito grande que me colocou um QI, entre aspas, abaixo de 70. Agora, eu posso ter efeitos em que eu vou ter uma diminuição do desempenho intelectual sem entrar na deficiência intelectual. Mas mesmo assim eu tive o dano. Então, isso é importante a gente ter medidas, não só do sim ou não, do desfecho, deficiência intelectual sim ou não, mas o quanto eu posso diminuir em capacidade cognitiva ou outras habilidades que se manifestam de forma contínua. Tá? E para o álcool isso vai ser muito importante. Então, vamos nos lembrar de alguns princípios importantes, alguns vocês já viram nas suas aulas ou na embriologia, tá? Então, quando a gente vai avaliar a teratogenicidade de uma substância, nós temos que pensar em que momento o nosso embrião ou feto está se desenvolvendo, qual é a dose, a genética é importante, mecanismos específicos de ação de teratógeno, que eu falei já um exemplo, mostrei para vocês o exemplo da talidomida, interação entre diferentes agentes, então é muito diferente se uma mulher só toma álcool, ou se ela toma álcool e fuma, ou se ela usa ainda uma outra medicação, ou se ela tem uma doença materna, tá? E suscetibilidade de diferentes espécies. E quais são as consequências? Então, como eu falei, morte, anomalias estruturais, restrição de crescimento e danos funcionais. Esse slide aqui, ele é um resumo de um artigo que foi publicado pelo nosso grupo e que mostra, então, as principais fases
sendo que na primeira parte da gravidez a gente vai ter mais anomalias estruturais e na segunda parte da gravidez mais anomalias funcionais, tá? E esse gráfico aqui, melhorzinho ainda, que é de um livro de embriologia famoso, tá aqui, é o do Moore, e a gente tem, então, basicamente todos os estágios do desenvolvimento, em vermelho, onde eu posso ter anomalias estruturais, e em amarelo, anomalias funcionais, tá? E vocês vão ver que, por exemplo, o sistema nervoso central nunca vai ter uma fase de segurança, tá? Alguns vão ser mais cedo, outros mais tarde. Olha a genitália externa também, que ela é suscetível a hormônios e, portanto, até sensível durante o período fetal. Então, vamos agora, na segunda parte da nossa aula, vão ser as síndromes que a gente não deve esquecer, tá? Então, talidomida é a primeira coisa importante, tá? Por quê? Porque ela é um clássico, e aí vocês vão pensar, ok, que legal, um clássico, e nós vimos aqui nesse livro que em 1960, na Alemanha, Reino Unido, Japão, Brasil, nasceram muitas crianças com a tetrafocomelia, que nem essas figuras clássicas em preto e branco. Mas por que eu sempre trago para vocês? Porque no Brasil, a talidomida é usada, fornecida pelo governo para tratamento de complicações da hanseníase, e vejo que no século XXI nós continuamos vendo crianças afetadas. Eu vou gastar um tempinho nesse slide para mostrar para vocês algumas características importantes da talidomida. Então, a tetrafocomelia, ela é um defeito intercalar, em que eu tenho diminuição, defeito de redução de membros, com preservação das extremidades, mas vejam que esses dedos aqui, o defeito radial pré-axial é muito importante, então eu não tenho polegar nos membros superiores, tá? Eu coloco aqui algumas referências nossas, nós vamos voltar depois. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês é essa proeminência aqui do acrômio. Isso é muito, que nem eu falei, não existe defeito que não seja visto em outras síndromes, né? Se a gente for para o Gene Ontology, a gente vai ver, né, a quantidade de anomalias que podem acontecer. Mas essa proeminência de acrômio, ela é muito característica da síndrome de talidomida fetal. A gente pode ver que até na face a gente tem características, às vezes um nevo rosa, um frontal amplo, tá? Eu deixei aqui essa parte porque a criptorquidia, ela é muito característica e pode acontecer também, tá? Então, na talidomida, vejam aqui de novo, Brasil 2010, tá? E eu vou ir para algumas malformações depois para mostrar para vocês. E aqui eu quero mostrar, então, um dos nossos artigos, porque como, então, a gente faz o diagnóstico diferencial, tá? E como é que a gente faz o diagnóstico de talidomida? Nós não temos um teste molecular para mostrar a exposição, então nós temos que nos basear em um exame eminentemente clínico e a exclusão de outras síndromes que são parecidas, tá? Então, vocês vejam aqui aquilo que eu falei na escápula, que é muito característica, aquela proeminência do acrômio na escápula e clavícula, as características de membros superiores, membros inferiores, mas também outros órgãos, tá? E isso vai ficar mais claro aqui nos próximos slides em que eu faço um resumo disso, tá? Um defeito de redução que pode ser intercalar, mas às vezes ele vai ser longitudinal, ou seja, eu não tenho a focomelia, mas eu tenho uma redução, cadê minha mão aqui? Principalmente pré-axial, tá? Outra coisa importante, simetria. Defeitos unilaterais excluem síndrome de talidomida. Quanto maior a assimetria, que pode acontecer,
menor a probabilidade de ter um teratógeno. Então, a gravidade vai desde apenas o polegar para depois rádio, húmero, ulna, a parte ulnar até a amelia, ou ausência de membros, tá? E escápula e clavícula, como eu mostrei para vocês. Membros inferiores, é muito incomum eu ter apenas defeitos dos membros inferiores. Os defeitos dos membros inferiores geralmente estão associados com os dos membros superiores. E o padrão é mais variável, tá? E os ossos longos são os primeiros a ser atingidos. Outra coisa interessante, nos membros inferiores eu posso ter muito duplicação de hálux, ou polidactilia também, ao contrário dos membros superiores, em que eu tenho mais a deficiência do polegar. E outros órgãos que podem ser afetados e que nós temos que ter muito claro. Oculares, tá? Auditivos, neurológicos, ainda que a deficiência intelectual seja rara, mas também uma série de defeitos internos. E prestem atenção em coração, especialmente, e porque se eu tenho uma hipótese de uma síndrome de talidomida, eu devo sempre fazer uma procura de anomalias internas. Tá? Outra síndrome que não devemos esquecer, essa está mais recente na memória de vocês, que é a síndrome congênita por Zika vírus, e que o Brasil teve um papel importante no diagnóstico, na identificação do Zika como um teratógeno e na identificação de uma síndrome congênita pelo Zika vírus. E aqui eu quero só também gastar uns 20 a 30 segundos para mostrar para vocês que uma coisa que foi importante foi o papel do geneticista dismorfologista, mostrando que a microcefalia não era qualquer microcefalia, mas uma microcefalia que mostrava um padrão de disrupção do sistema nervoso central, com colapsamento, o que levava a uma assimetria crânio-face muito grande, mas uma assimetria significa que o crânio não era proporcionado. É um crânio, vejam aqui, desorganizado, isso a gente vê aqui também nessa montagem em 3 dimensões, tá? Que segue uma destruição muito grande do sistema nervoso central. Aqui a gente vê as calcificações, o aumento dos ventrículos, enfim. Nós mostramos que este tipo de microcefalia era muito raro de se ver. Então, foi um paralelo com aquilo que identificou a talidomida tão rápido, a síndrome de talidomida, ou seja, a raridade do padrão. E por isso eu chamo a atenção que as primeiras pessoas que se deram conta disso foram, por um lado, neuropediatras, né? Mas também pessoas como a doutora Erlane e vários outros no Nordeste do Brasil, geneticistas, que começaram a dizer, nós estamos vendo microcefalia, mas não é uma microcefalia igual a que a gente viu nos últimos anos, tá? Então, quanto mais anos de experiência de genética a gente tem, mais síndrome a gente vê, todas raras, mas em um certo momento a gente pode dizer, opa, isso aqui é uma coisa diferente, eu não vi e eu tô vendo com uma maior frequência. Então, conversando com os colegas geneticistas, rapidamente nós identificamos que alguma coisa anormal, no sentido de diferente, estava acontecendo, tá? E isso ajudou a que a síndrome fosse identificada rapidamente e em 2016 publicada, tá? No Brasil também a gente sempre tem que lembrar que nós temos uma sequência causada pelo uso do misoprostol, que é uma substância que causa contrações uterinas, usada como abortivo no Brasil, que causa defeitos de disrupção vascular, ou seja, interferência com a vascularização e levando especialmente a sequência de Mébius, que é paralisia do 6º e do 7º par, algumas vezes associada com defeitos de membros. E essas paralisias podem levar também a uma diminuição de mobilidade fetal e, por exemplo, limitações de movimento de articulações, e um exemplo é o pé torto, tá? A gente chama isso de artrogripose.
Muito importante, gente, outra coisa, síndrome do valproato fetal, tá? O ácido valproico, ele é muito usado, inicialmente ele foi usado mais para epilepsia e atualmente ele é usado também para transtornos de humor. O valproato, então, inicialmente ele foi identificado por aumentar a probabilidade de defeitos de fechamento de tubo neural, mas ele causa uma síndrome mais ampla e o que nos preocupa é a possibilidade de danos neurocomportamentais e deficiência intelectual, tá? Então, ácido valproico tem que ser usado com muito cuidado por mulheres em idade reprodutiva. Outro clássico, retinoides sistêmicos, tá? Também usados por uma parcela muito grande de mulheres em idade reprodutiva, foi identificado inicialmente por causa de alterações na orelha, microtia, mas também pode afetar o sistema nervoso, face e sistema cardiovascular, tá? Deficiência intelectual associada também. E para terminar, então, uma coisa importante, síndrome fetal do álcool. Síndrome fetal do álcool, ela causa uma deficiência de crescimento pré ou pós-natal, tá? E muitas vezes pré e pós-natal. Padrão específico de características faciais, que eu vou mostrar para vocês, e alterações de sistema nervoso central. No próximo slide, nós podemos ver aqui que a síndrome fetal do álcool, ela faz parte de um guarda-chuva que a gente chama de espectro de defeitos relacionados à exposição ao álcool, tá? Em que mesmo doses moderadas, ou seja, mulheres que não consomem 4 doses de uísque ou cachaça por dia, podem ter efeitos sobre especialmente relacionadas ao comportamento e que é muito variado, mas que implicam muitas vezes em um comportamento disruptivo muito mais grave do que apenas a deficiência intelectual, tá? Essas características faciais que nos chama a atenção, a diminuição das fendas palpebrais, o que dá uma impressão de afastamento dos olhos, mas é apenas porque as fendas palpebrais são menores, levando a um epicanto, lábio superior fino e filtro indistinto são muito características da síndrome. Ou seja, a síndrome, ela dá características físicas. Mas, como eu falei, muitas vezes nós podemos ter os efeitos apenas neurocomportamentais com muito pouco do fenótipo físico, tá? Então, existem guias de diagnóstico, um deles é o de 4 dígitos, em que vocês veem aqui crescimento, face, sistema nervoso central e a história de uso materno, tá? Sabendo que essa história de uso materno, às vezes, é muito difícil de ser identificada. E padrões para serem usados de filtro, tá? Isso depois vocês vão ver, está também adequado para diferentes ancestralidades. Aqui nós temos um europeu, mas indivíduos com ascendência africana ou africanos vão ter um painelzinho um pouco diferente, tá? Eu deixo isso aqui para vocês, porque depois podem acessar esses guias, tá? Outro guia muito bom para diagnóstico foi publicado agora, em 2016, na Pediatrics, tá? Bom, então isso que eu falei para vocês, nós temos que ter em mente que a síndrome é apenas uma das características do álcool na gravidez. E, finalmente, então, nós publicamos um artigo recentemente sobre a questão no Brasil, que está muito pouco avaliada, o impacto da síndrome fetal do álcool e dos efeitos do álcool, tá? Mas eu quero salientar nesse meu último slide que nós conhecemos fatores protetores, tá? Para síndrome fetal do álcool. E eu quero chamar a atenção para vocês algumas coisas muito importantes. Então, a nutrição materna se sabe que é
muito importante na diferença se o indivíduo vai ter síndrome fetal do álcool ou não, quando exposto durante a gravidez. Isso significa que níveis sociais diferentes têm riscos diferentes na gravidez, tá? Mas esses outros critérios aqui mostram a importância do cuidado pós-natal, tá? Então, vejam uma coisa importante aqui. Ter o diagnóstico antes dos 6 anos de idade faz com que essas crianças tenham um cuidado especial, um atendimento direcionado para quem tem síndrome fetal do álcool ou FASD, tá? E que melhora muito o prognóstico deles. Então, o diagnóstico, a nossa função no diagnóstico precoce é fundamental. E com isso eu quero, então, encerrar dizendo que no futuro, onde estamos indo agora, então vejam os efeitos neurocomportamentais de teratógeno, para onde nós estamos indo, isso é uma coisa importante. Muitos agentes ambientais que agem como desreguladores endócrinos, as modificações epigenéticas, e aí a gente pode pensar também na teratogênese pelo lado paterno, efeitos carcinogênicos via placenta, ou seja, eu fumo durante a gravidez e tenho maior risco de câncer precoce na minha prole, porque passou os agentes químicos responsáveis por carcinogênese e também aquilo que eu falei para vocês, doenças na vida adulta. Enfim, isso aqui é só para dar um painel para vocês, fazê-los se interessarem pelo tema, tá? A gente pode responder perguntas depois e eu agradeço muito, então, a atenção de vocês e a gentileza de ficarem me seguindo aqui. Tá todo mundo falando excelente palestra, muito didática, tá todo mundo elogiando. Só faltou o Covid, mas você vai ficar agora. Não tem problema não. E ó, apareci falando até nossos comentários, falei que foi tudo de bom. Então, gente, agora sim, com a doutora Lavínia ao vivo, a gente está com um certo delay aqui, a gente estava se comunicando no chat, mas enfim, obrigada pelos elogios, ela é realmente maravilhosa. Bom dia, doutora Lavínia, agora sim! Bom dia, oi! Bom dia, tudo bom, pessoal? Muito obrigada pela excelente aula, como sempre, arrasando. A gente tem algumas dúvidas, então, agora, que a gente vai tentar responder, tá? Gente, obrigada pela participação no chat. Essa foi a nossa primeira aula, acho que vocês ainda estão um pouco tímidos, mas já apareceram algumas perguntas aí pra gente. Vocês podem continuar nas aulas seguintes, tá? É só mandar as perguntas aí pelo chat, que a gente guarda tudo para no final da aula a gente tentar responder, tá? Então, a primeira pergunta vai ser minha. Claro. Porque eu estou gravidinha, estou muito curiosa para saber se a gente já tem alguma informação sobre o Covid-19 aí, se ele tem algum potencial teratogênico, o que vocês estão procurando. Vocês fizeram um trabalho maravilhoso com Zika na época, né? Eu sei que agora vocês estão com um trabalho super especial também, com a parte do Covid, mas já tem alguma coisa de que a gente está procurando? Explica um pouquinho rapidinho para a gente só ter uma noção. Isso, tá. Então, em primeiro lugar, eu quero pedir desculpas. Você não peça o seu dinheiro de volta, porque não foi de graça, foi de graça. Só que quando eu mandei o título da palestra lá atrás, a gente ainda sabia pouca coisa de Covid e realmente aumentou muito mais. Mas não dava para fazer uma palestra inteira de Covid. Eu pensei, nossa, de ligas e de residente, vamos reforçar nas síndromes que a gente não deve esquecer. Mas agora eu falo de Covid para vocês, tá? Prometo. Então, até ontem, tá? Há muitas gestações seguidas de Covid. Então, até o momento, o Covid, como era esperado a partir de outros coronavírus e vírus parecidos, ele não tem se mostrado teratogênico, tá? Claro, o Zika também foi uma surpresa, a gente não esperava, né, que fosse, mas realmente ele não parece ser teratogênico.
nós não temos muita informação sobre mulheres que tiveram Covid-19 no início da gravidez, tá? Mas até agora não tem havido nenhum alerta de alguma anomalia aumentando de frequência ou alguma coisa diferente, tá? O que a gente sabe também, tá? Se vocês olharam as notícias na última semana, nas 2 últimas semanas, parece que no Brasil o número de mortes de mãe por Covid é maior do que nos outros países, tá? E a nossa explicação, que nem a Raquel falou, nós estamos com um projeto também aqui no Hospital de Clínicas, integrado ao estudo internacional, é que nós temos maior número de comorbidades em mulheres grávidas, tá? Então, o que explica a maior mortalidade, a maior gravidade nas grávidas do Brasil é maior prevalência de comorbidades, tá? E uma que chama muito atenção é obesidade. Obesidade é um fator de risco independente para... Não é sobrepeso, é obesidade. As que a gente vê na CPI, fica tranquila, Raquel. Mas, nesse momento, e assim, ó, e prematuridade nos bebês geralmente é por motivo materno, ou seja, o que eu quero explicar para vocês? As mulheres entram na CTI, né? Às vezes precisam fazer pronação, às vezes a questão da respiração, né? Então, o parto é antecipado para salvar a vida da mãe ou para preservar a vida da mãe. Então, muitos casos de prematuridade estão associados por motivos maternos, mas os nenês, os demais têm nascido bem, tá? Então, é uma tranquilidade. Tratamentos, tá? Nenhum dos tratamentos, nem dos comprovados como dos não comprovados, como hidroxicloroquina ou ivermectina, são teratogênicos, tá? O que não justifica que a gente use sem razão, baseada em evidências, tá? Então, mas os outros antibióticos, azitromicina, os corticoides, eles não têm um poder teratogênico que preocupe ou que traga um risco adicional para a gravidez, tá? Então, acho que esse é o resumo do Covid. Uma palestra obrigada. de 30 minutos. Tem muito que pesquisar, né? Sim, exatamente. Vamos continuar de olho aí para ver se tem alguma coisa. Dessas crianças que foram possivelmente infectadas e depois desenvolveram uma coisa que a gente percebeu no Zika, né? Que no início a gente achava que era só microcefalia e depois a gente foi achando... Tiveram outros achados ao longo do desenvolvimento da criança, né? Isso ótimo. Então, vamos sair do Covid, vamos para outra questão. Então, Tereza Loureira, de São Paulo, né? Pergunta para a Lavínia. Talidomida foi uma das substâncias causadoras de uma das síndromes mais clássicas de teratogênese. Atualmente, qual substância a senhora considera o maior vilão? Tereza, excelente pergunta, tá? E o meu maior vilão é como eu terminei praticamente a aula, é o álcool, tá? Talvez vocês pensassem que eu ia dizer Zika. Zika é muito grave, houve uma epidemia, né, muito grave, ainda continuam nascendo crianças no Brasil com Zika, né, ainda nascem crianças com talidomida, mas o álcool, pela prevalência de uso e pela dificuldade, às vezes, de fazer o diagnóstico, as crianças passam batidas. Então, o álcool é prevalente, só que a gente não costuma ver. No nosso ambulatório do Hospital de Clínicas, não foi só uma ou duas vezes que chegaram crianças com a síndrome fetal do álcool completa, que já tinham passado, inclusive, por neuropediatra e chegam sem diagnóstico, tá? Então, o maior vilão nesse momento é o álcool. Por sorte, um monte de campanhas já estão começando a dizer, olha, já dizem, o álcool não é seguro, o álcool não pode. Mas muitas pessoas ainda têm uma ideia de que doses menores, etc. É que a gente não sabe a dose inferior segura, tá? E aí, posso responder já a segunda pergunta da Tereza, que é sobre suscetibilidade? Pode falar, porque vai ter um outro sobre diagnóstico. Como fazer esse diagnóstico do álcool fetal? Desculpa, não tinha visto. Então, quer terminar o álcool primeiro? Acho que é legal, porque teve uma outra pergunta agora, que o diagnóstico da síndrome do álcool, nesse sentido, seria através de quais testes?
Sim, a síndrome do álcool, até agora, a gente não tem biomarcador. Entendi que o Richard ia nos colocar de novo, não sei. Mas como eu tô com um certo delay, aí eu não sei se é por conta do meu computador, se o pessoal tá conseguindo ver. Ah, o pessoal tá. Agora sim, outros ainda não. Voltou. Então tá bom. E vocês estão vendo também a doutora Lavínia? Podem responder aí no chat, que aí a gente já começa de vez. Aí, voltou. Agora foi. Oba! Oba! Então tá bom. Então vamos lá. Vamos voltar da onde a gente parou. Que foi a segunda pergunta da Tereza, né, em São Paulo. Isso. Vemos que pessoas têm repercussões distintas quando expostas ao mesmo agente teratogênico. O que sabemos sobre variantes genéticas de suscetibilidade? São variantes maternas, fetais ou ambos? Essa é uma pergunta super importante, porque na verdade são variantes tanto fetais como maternas, tá? Quando a gente fala em substância, pode ser também, não uma substância, mas um vírus, que nem foi o caso do Zika, né? Que a gente viu casos de gêmeos dizigóticos, um afetado, o outro não afetado, o que significa que variantes neles davam maior ou menor suscetibilidade. Variantes maternas também existem, podem estar relacionadas, em caso de substância, à metabolização, ou também, no caso de vírus, da capacidade de passagem transplacentária, de receptores de membrana e uma série de outros, tá? Mas isso é a resposta principal de por que a gente não sabe qual é a dose inferior segura do álcool, tá? Então, se eu pegar 100 pessoas, pode que só uma delas vá ter efeito se tomar uma pequena dose diária de álcool, tá? Só que eu não sei quem é essa pessoa nesse momento. Então, mesmo que diga, mas a fulana tomou álcool, champanhe, etc., e os filhos são ótimos e maravilhosos, ok, mas é que a gente não sabe qual é a realidade para os outros. Então, por isso, nesse momento, os avisos têm que ser conservadores, porque a gente não sabe. Sabe que existe a variabilidade, mas ainda não sabe identificar as pessoas para a maioria dos teratógenos. Então, é uma área que a gente está pesquisando muito, porque pode nos ajudar depois, não para quem pode beber ou não, mas no caso principal de certas medicações, né? Que são importantes, mas que a gente sabe que pode ter risco. Certo. A outra pergunta foi da Thaís de Goiânia. Então, doutora Lavínia, o que você poderia nos falar sobre o uso da ondansetrona na gestação? Porque isso aí é uma história que vai e volta, né? Desde 2019 a gente viu algumas publicações, o pessoal ficou na dúvida, mas a gente tem aparecido na nossa sociedade, né? Sim, claro. E a questão muito grande é o seguinte, ó, a gente sempre trabalha com uma equação risco-benefício, tá? Então, algumas situações a gente necessita medicações por uma razão materna. E aí nós temos que avaliar o risco. Então, como é que é a história da ondansetrona? Certo, ela tem uma associação estatística com fissura lábio-palatina, fenda lábio-palatina, tá? Com cardiopatia não se confirmou. Mas o risco adicional é muito pequeno. Então, assim, ó, atualmente, na população em geral, fendas orofaciais ocorrem em torno de 11 a cada 10 mil, tá? Ou seja, 1 por 1000. O risco adicional é que eles fizeram com amostras muito grandes que pegam pequenos riscos, tá? Então, isso é uma associação estatística verdadeira, mas a magnitude do efeito é pequena. Então, se imagina que isso adicione 3 casos a cada 1000 mulheres, tá? Então, passa de 11 para 14, por aí. Claro que isso é um risco adicional, mas, por outro lado, a ondansetrona muitas vezes é a medicação que vai tratar hiperêmese gravídica, tá? E o risco da hiperêmese, se a gente pensar todos os nutrientes que a mulher vai perder, peso e uma série de outras coisas, pode ser muito maior, tá? Então,
Nessa equação, qual é a solução? Ondansetrona não é a droga de primeira escolha para vômitos na gravidez. Mas, se outras medicações mais tradicionais não funcionam, ondansetrona pode ser advogada de usar. Outra coisa, não é razão de se preocupar uma mulher que já tomou e aí leu a notícia, tá? E também não concordo que é uma indicação de retirar do mercado, tá? Ou de proibir o uso para as grávidas. Não retirar do mercado, mas proibir para mulheres grávidas. Não. Ela tem medicação, mas é uma indicação que tem que ser médica e baseada na necessidade da paciente. Perfeito. Como tudo na medicina, né? A gente tem que sempre colocar na balança. E para isso existe sistema de informação sobre teratógenos, né? Porque se fosse simples uma listinha, a gente não existia aqui, né? É verdade. Nossa, ajuda muito. Uma das nossas funções é realmente equacionar na literatura, entender e prover um conselho para o médico, né? Assim, também a gente fala com pacientes, mas a nossa função principal é assessorar o médico na sua tomada de decisão. A gente não substitui o médico do paciente, né? Aí, mas ajuda bastante a gente agradece. Agora, Francisco do Rio de Janeiro. Tá, tá na hora de fechar. Já, a última, então, pode ser? Tá, pode ser. De todos os teratógenos, teve um mais difícil. Qual foi o mais difícil de estudar? Não, essa é difícil de responder, né? Depende. Eu acho que álcool é o mais difícil, porque até dizerem que era teratógeno levou não sei quantos anos. Depois descobri que doses moderadas era teratogênico, levou outros tantos anos. E a gente ainda está remando para conseguir diagnosticar e conseguir entender as doses. Então, acho que agora tem mais um desafio. Então, a gente está sempre nesses desafios, né? Tá certo. Acho que vamos encerrar, mas se quiserem, depois eu posso escrever as outras perguntas, tá? E aí depois vocês põem no chat ou na disposição no intervalo, tá? A gente te agradece, como sempre, linda, maravilhosa, nos ajudando, participando. Perfeito, doutora Lavínia, muito obrigada, tá? A gente Tchau, pessoal. Obrigada por tudo. Tchau. Tchau, doutora Lavínia. Obrigada.